Você que fez contribuição menor que o salário mínimo para o INSS, hoje você vai saber de como regularizar essa situação. Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Ginaldo Guedes e vamos falar do INSS. Hoje vamos falar sobre os segurados que podem ter seus direitos prejudicados por terem feito os pagamentos menor que o salário mínimo para o INSS. Mas antes, quero falar sobre o calendário de pagamentos, que em março vai começar no dia 22 de março. E você que quer receber o calendário de pagamentos do INSS, basta fazer um contato com a gente no nosso WhatsApp. E a dona Janete, a dona Janete Ribeiro, vai receber aí, viu, dona Janete? Vai receber o seu calendário aí na sua cidade, tá? A dona Janete, que é lá de Guarulhos, São Paulo, tá bom? Vai receber através dos correios, tá? Então vamos detalhar de como regularizar a sua situação junto ao INSS para quem fez pagamento menor que o salário mínimo. Acompanhe comigo a matéria e saiba como regularizar. Segurados do INSS devem ficar atentos para não serem prejudicados na hora de terem seus direitos reconhecidos. Você sabia que nenhum benefício do Instituto Nacional do Seguro Social pode ter valor abaixo do salário mínimo? Salvo algumas exceções previstas em lei. Da mesma forma, o valor que o segurado deve contribuir, ou seja, pagar ao INSS, tem que ser baseado pelo menos no valor do piso nacional vigente, isto é, que está valendo naquele mês, para que ele possa ter direito aos benefícios previdenciários. Por isso, saiba como regularizar sua situação, pelo site ou aplicativo Meu INSS, caso tenha realizado contribuições previdenciárias com base em valor abaixo do mínimo. Agora vamos te explicar o conceito do salário de contribuição. Primeiramente, vale explicar um importante conceito do universo previdenciário, que é o chamado salário contribuição do segurado. Trata-se da remuneração que o empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico e o contribuinte individual recebem no mês pelo trabalho realizado e, no caso do segurado facultativo, que não exerce atividade remunerada, paga a previdência, e do segurado especial, que contribui facultativamente, ao valor por eles declarado, respeitando os limites mínimo e máximo permitidos. No caso do mínimo, é justamente o valor do salário mínimo vigente, e já no caso do máximo, é o valor que todo ano é atualizado como sendo o teto previdenciário e que atualmente é de R$ 7.786,02. Nesse sentido, fica mais fácil explicar sobre a contribuição, também chamada de recolhimento, que é o valor que o segurado ou o empregador deve repassar ao INSS todos os meses, para que sejam garantidos os direitos previdenciários, e que esse valor é uma porcentagem calculada em relação ao salário contribuição do segurado, ou do valor declarado no caso do segurado facultativo e do segurado especial que contribui facultativamente, cujas alíquotas utilizadas para fazer esse cálculo variam de acordo com o tipo de segurado e sua forma de filiação à Previdência. O recebimento da remuneração inferior ao limite mínimo geralmente envolve profissionais que recebem remuneração proporcional a trabalho realizado em alguns dias do mês, ou seja, que atuam como prestadores de serviços, tais como garçons, diaristas, artistas, estivadores e muitos outros. Muitas vezes, inclusive, esses profissionais atuam em mais de uma empresa ao mesmo tempo, mesmo que sejam segurados que possuem carteira assinada. E neste caso, pode acontecer que, em determinado mês, a soma das remunerações recebidas pelo trabalhador não atinja o salário mínimo. Já outra situação ainda mais comum é o caso dos segurados contribuintes individuais, isto é, que trabalham e contribuem por conta própria. Dentre estes, há casos em que o segurado acaba fazendo seu recolhimento para a Previdência sobre o valor abaixo do salário mínimo, que está valendo naquele mês. Por isso, será preciso regularizar essa situação. Então, caso você seja segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou contribuinte individual, confira a seguir como é possível regularizar suas contribuições previdenciárias, que tenham sido feitas
sobre valor abaixo do limite mínimo para competências a partir de novembro de 2019, que foi quando foi lançada a possibilidade de ajuste no meu INSS, em razão da mudança na legislação com a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência. Veja agora as formas de regularizar. Uma delas é complementar a contribuição das competências no mesmo ano civil, por meio de documento de arrecadação da Receita Federal. Trata-se do DARF, que é um documento emitido pelo INSS, que pode ser pago em qualquer banco. Para fazer o pagamento da DARF, é preciso primeiro passar pelo INSS. O INSS tem que aprovar essa arrecadação. Outra forma é utilizar o valor da contribuição que exceder ao limite mínimo de uma ou mais competências, ou seja, meses, do mesmo ano, para completar a contribuição de outras competências até alcançar o limite mínimo. Resumindo, pegar o valor que foi recolhido acima do salário mínimo em um mês para completar outro mês, em que esse valor esteja abaixo do mínimo. Outra forma é agrupar as contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes meses do mesmo ano, para aproveitar em um ou mais meses até que alcancem o limite mínimo, de forma que o resultado desse ajuntamento não ultrapasse o valor mínimo que tem que ser a contribuição para o INSS. No meu INSS, que é o site ou aplicativo, basta por meio de login e senha escolher o serviço Ajustes para alcance do salário mínimo, conforme a Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência. Daí o próprio sistema vai sugerir opções dos ajustes possíveis. Caso o segurado opte em realizar ajustes de complementação de competência, agora veja outros casos. Vale mencionar também que há outros casos em que contribuições previdenciárias que tenham sido feitas sobre valor abaixo do limite mínimo podem ser regularizadas, mas de uma forma diferente da explicada. É o caso do segurado facultativo, que não exerce atividade remunerada de filiação obrigatória à Previdência Social, do segurado especial rural, que contribui facultativamente, e inclusive do contribuinte individual, que trabalha por conta própria. Isso, pois o contribuinte individual pode regularizar contribuições por meio de complementações das duas formas, seja pagando por meio da DARF, conforme já explicado anteriormente, ou por meio da GPS. Essas são as opções. Lembrando que o cálculo e a emissão da GPS corresponde ao valor da diferença entre o valor já recolhido e o limite mínimo vigente na competência. A guia de pagamento é obtida por meio do serviço Cálculo de GPS, diferença de valor devido, contribuição inferior ao salário mínimo, direto no meu INSS. E essa guia da Previdência Social pode ser paga em qualquer banco da rede arrecadadora. Agora fique atento a esse lembrete. Vale sempre destacar que nos casos em que o recolhimento das contribuições previdenciárias é realizado diretamente pelo empregador, contratante, seja uma empresa, sindicato, o trabalhador deve ficar atento e acompanhar constantemente se estão sendo cumpridas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. É possível fazer esse acompanhamento pelo meu INSS, acessando o extrato de contribuições. Afinal, essas informações são imprescindíveis para a formação da vida laboral do trabalhador e, consequentemente, para o reconhecimento do direito a benefícios previdenciários. Então é isso, pessoal. Essa informação que trouxemos hoje é de fundamental importância para vocês contribuintes individuais. Tenho certeza que com essas informações vocês vão ficar atentos sobre os recolhimentos ao INSS. O canal está comprometido em trazer informações relevantes para vocês. Então só isso já vale a sua inscrição, também vale o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E até o próximo vídeo.